Meus amigos, segundo bloco com o professor Danilo Sinroth, doutorando no Departamento de Direito Penal da USP e já é mestre pelo mesmo departamento. Apresentou sua dissertação de mestrado justamente a respeito da criminalização do funk. Nós estamos batendo um papo sobre esse tema e fazendo alguns esclarecimentos aqui históricos, sociológicos, mas também nós vamos entrar em alguns aspectos aqui criminológicos dentro de breve. Mas o que eu queria agora explorar neste bloco é o seguinte. Danilo, a oligarquia política, econômica, escravagista tem uma visão dos funkeiros. E os funkeiros, por sua vez, têm uma visão desta oligarquia opressiva, repressiva, que usa a polícia, especialmente a militar, justamente para massacrá-los, né? O que não significa que eles também não cometam crimes. Todo mundo comete crime, todo mundo. A questão aqui não é essa. A questão é que mesmo sem cometer crimes, eles são barrados. Os barrados do baile, do funk, não é isso? É isso mesmo. Fala um pouco dos barrados do baile e, sobretudo, das letras. Existe uma diferença muito grande, na verdade, entre o funk e o samba, porque o samba, né, apesar dele também ter nascido marginal, porque era feito por pessoas da favela, negros também, ele acabou sendo incorporado por essa elite, né, econômica e política e transformado em símbolo nacional, né? Porque por trás, né, da imagem do samba, do carnaval, há toda uma ideologia, né, construída, né, uma imagem construída de país que era útil para essa elite. Quer dizer, a gente pensar no Brasil, né, enquanto terreno da democracia racial, em que não há racismo, em que todas as classes e todas as raças vivem em harmonia, né, é o país da malandragem, do jeitinho brasileiro, do homem cordial, né, e o funk ele vem para quebrar isso. Porque o discurso do funk ele é muito mais contundente, ele é muito mais violento, justamente porque ele chega com o pé na porta mesmo e mostra, não, aqui não é o país da democracia racial, né? De certa forma, o funk, ele é para o Brasil, funciona para o Brasil, o que o hip hop, né, e principalmente na sua vertente gangsta, né, foi nos Estados Unidos na década de 80, né, e década de 90. O hip hop, né, que nasce nos guetos negros norte-americanos, ele nasce com um discurso muito crítico daquela realidade, né, denunciando o racismo, denunciando o arbítrio policial, né. E o funk, apesar do funk ele ser muito heterogêneo, ou seja, as letras do funk falam sobre todos os assuntos que você possa imaginar. Há uma vertente específica do funk, que é chamada de funk consciente, que justamente faz esse retrato mais duro da realidade, né? Quanto às diferentes vertentes do funk, há muita gente, inclusive, que acusa o funkeiro de ser alienado, consumista, hedonista. Por quê? Porque, de fato, há uma vertente do funk, que inclusive aqui em São Paulo hoje faz muito sucesso, que é o chamado funk de ostentação. Então, os funkeiros, na verdade, eles falam sobre marca de tênis, marca de moto, marca de óculos que eles querem comprar. Na verdade, o funk ele acaba funcionando como um espelho da realidade, porque ele expressa justamente a demanda dessa juventude. Então, se a juventude, ela, nas letras, né, ela fala como é bom, né, beber um uísque, né, de uma determinada marca, ou como é bom andar numa moto de uma determinada marca, é porque aqueles bens de consumo, né, para aquela juventude, aqueles bens de consumo simbolizam algo que extrapola meramente valor material, né? Existe um valor simbólico muito grande em você poder exibir um tênis de uma determinada marca. Porque para muitas daquelas pessoas a cidadania só vai ser alcançada, até por causa da propaganda, da publicidade agressiva, por meio da obtenção desses bens de consumo. Agora, há os funks românticos, né? Há os funks religiosos, né? Pode parecer paradoxal, mas há funks que são funks de louvor, né? Há funks direcionados para o público infantil e há funks que têm uma linguagem um pouco mais agressiva, né? Então são chamados proibidões. Há desde os funks proibidões de uma vertente mais pornográfica, né? Que são funks recheados de palavrões, que descrevem posições sexuais e que soam bastante agressivos aos nossos ouvidos, né? Da mesma forma como no começo do século XX algumas marchinhas também eram vistas como coisas muito vulgares, né? E há os chamados
funks de facção, ou funk neuróticos. Esses, na verdade, são o que eu tenho mais interesse em discutir aqui, que são justamente os funks que, em suas letras, supostamente fazem apologia ao crime, né? Fazem apologia do banditismo, né? O que acontece é o seguinte, a gente precisa também distinguir, né, dentro do funk consciente, há aqueles funks que descrevem a realidade vivida por aquelas pessoas. A gente não pode esquecer que são músicas feitas por pessoas daquela comunidade para pessoas daquela comunidade, ou seja, existe um compartilhamento, né, de vivências ali, né? Então, se uma determinada comunidade, né, é dominada por uma facção criminosa, né, por exemplo, Comando Vermelho, nada mais natural de que o traficante seja um dos personagens, né, daquela letra de funk, assim como um policial corrupto, um policial truculento. Muitos dos MCs, que são os cantores do funk, se não viveram, né, diretamente a experiência do crime, pelo menos conheceram, né, tiveram contato muito próximo com pessoas que foram presas, né? Então, muitos desses cantores, eles fazem músicas em primeira pessoa, né, narrando, por exemplo, a vida do crime, como se eles tivessem vivido aquilo, né, porque eles estão muito próximos daquela realidade. Muitas vezes esse retrato duro, nu e cru da realidade, que nós não gostamos de ouvir porque isso joga na nossa cara que a sociedade brasileira é desigual, que ela é racista, né? Muitos desses retratos são confundidos com apologia ao crime. Eles não estão fazendo necessariamente apologia ao crime, dizendo que aquilo é bom, que aquilo é legal, né? Retratação. Estão simplesmente retratando a realidade. Agora, há outros funks que, de fato, têm uma postura aí simpática, né, às facções criminosas. Mas também, muito mais do que proibir a veiculação desses funks, né, que são inclusive apelidados de proibidões, nós precisamos entender o que está por trás dessas letras, porque elas, conforme eu já disse anteriormente, elas são um retrato da nossa realidade, né? Então, por que esse banditismo é visto de uma forma tão romantizada e tão idealizada por esses jovens, né? Então, há estudiosos que dizem que, primeiro, essas músicas recuperam uma antiga tradição que nem especificamente brasileira, né? Já na Idade Média havia baladas românticas que falavam sobre os bandoleiros, os piratas, né? O chamado bandido Robin Hood, né? Que romantizava e louvava uma figura idealizada de um suposto bandido que fazia bem para a comunidade, protegia aquela comunidade, né? Em contraposição ao policial, que é visto como o invasor, o inimigo, o chamado alemão, né? Na linguagem do funk. Do funk. Alemão é policial? Não necessariamente. Alemão é o inimigo. Alemão é o inimigo. Inclusive, o alemão inimigo, a origem desse termo, há quem diga que está nos filmes norte-americanos do pós-guerra, em que os inimigos eram sempre os alemães, né? Os alemães. Por causa do nazismo, né? Então, o alemão ele pode ser desde o policial até o membro de uma facção rival, por exemplo, o terceiro comando, pode ser simplesmente um membro de uma galera rival, né? Ou um playboy que sobe o morro para invadir o morro. Quer dizer, é um termo polissêmico, digamos assim, mas que faz referência à figura do inimigo. Hoje em dia, os chamados funks, né, proibidões que fazem apologia ao crime, na verdade, eles estão justamente, primeiro, né, eles estão dando visibilidade a uma demanda por princípios e ordem. Porque por mais paradoxal que possa parecer, né, o lema do Comando Vermelho é paz, justiça e liberdade, né? Se esse lema, né, ele é tão forte, é porque ele encontra respaldo no imaginário social. Porque as facções criminosas, ainda que na realidade não representem isso, no imaginário social, elas ainda podem estar representando a ideia de ordem, né, de alguém que vem e coloca ordem na comunidade, porque pior do que uma ordem justa é anarquia total, né? Então o bandido que chega e coloca ordem na comunidade, não, aqui você não pode roubar, aqui não pode ter estupro, eu vou distribuir cesta básica para as crianças, né? Esse bandido ou essa facção criminosa, no caso, é vista com bons olhos. Por outro lado, os funks proibidões, eles acabam funcionando como narrativas da história do Rio de Janeiro, porque as disputas entre as facções, as disputas territoriais, elas acabam, né, sendo depois retratadas nas próprias letras do funk, que comentam episódios
verídicos que aconteceram. Então, por exemplo, quando o Comando Vermelho conseguiu dominar uma favela que antes estava dominada pelo Terceiro Comando. Né? Há proibidões que contam essa história. Né? Então é um material, na verdade, riquíssimo de análise para historiadores, sociólogos, antropólogos. Temos um exemplo aí? Temos alguns exemplos. Temos alguns exemplos? Alguns exemplos. De letras? Temos, eu trouxe 3 letras aqui. Uma dessas letras é uma letra famosa, foi trilha sonora do filme Tropa de Elite, muita gente conhece, né? Os seus cantores, né, o MC Júnior e o MC Leonardo, né, na época foram acusados de fazerem apologia ao crime, né, e tiveram que inclusive prestar esclarecimentos na delegacia de polícia. Né. É o famoso rap das armas, né, em que os cantores eles listam uma série de armas, né, e a polícia queria saber de onde vocês conhecem tantas armas. Né. E a resposta foi óbvia: nós vivemos numa comunidade em que convivemos com pessoas que passam do nosso lado com um fuzil, né? Então é natural que a gente retrate. Então o rap das armas é aquele que fala, né? O meu Brasil é um país tropical, a terra do funk, a terra do carnaval. O meu Rio de Janeiro é um cartão postal, mas eu vou falar de um problema nacional. Quer dizer, já está antecipando que é um problema, né? Quer dizer, não é visto como uma coisa positiva. Aí começa a onomatopeia, que são justamente as rajadas de metralhadora. Pá, né? E aí começa a falar das marcas. Metralhadora R15 e muito oitão, a Intratec com disposição, vem a Super 12 de repetição, 45 com pistolão, quer dizer, lista uma série de armas. Né, fala Morro do Dendê, né, tem várias versões do rap das armas que foram feitas para diversas comunidades. A mais famosa fala do Morro do Dendê. Né? Morro do Dendê é ruim de invadir. Nós, os alemães, vamos nos se divertir. Quer dizer, aqui até o Bop treme. A letra falou uma coisa assim, né? Quer dizer, desafiando a polícia. Né? E a polícia se sente desafiada por esses... E quando eles falam nós, os alemães, eles se julgam, então, os inimigos da polícia. Nós e os alemães vamos se divertir. Tá. E os alemães, os inimigos. Aí pode parecer estranho divertir, né? Porque como que nós vamos nos divertir com os nossos inimigos? Aí há quem interprete esse verso da seguinte maneira. No Rio de Janeiro, durante uma época, havia os chamados bailes de corredor, que eram bailes em que se formavam uma espécie de corredor polonês. Na verdade, o território do baile era dividido, né, em lado A e lado B. Então, no lado A ficavam algumas galeras, né, e do lado B ficavam outras galeras que eram galeras rivais. Galeras, quando eu falo em galera, eu estou falando de grupos, né, de jovens, amigos, que moram numa determinada comunidade e saem junto pela cidade, né, em busca de lazer. Vão juntos para a praia, saem nos famosos bondes, né, que é um termo também muito ambíguo, porque o bonde ele pode significar um grupo de funk, que dança funk, pode significar esse trajeto que essas galeras fazem pela cidade e podem, inclusive, significar um grupo de traficantes. Então, todas as gírias no funk, elas são muito carregadas de ambiguidade. O fato é que nesses bares de corredor, né, havia uma brincadeira, de certa forma, bastante violenta, assim como a capoeira, né, no século XIX era um misto de luta e dança. Né? No baile de corredor havia uma espécie de coreografia da violência. Né? Ou seja, a partir de um determinado momento do baile, em que o DJ soltava os famosos pancadões, que eram os funks com as batidas mais pesadas, né? As pessoas começavam, quer dizer, iam para a pancadaria. Né? Então elas formavam um corredor e ficavam se enfrentando. Só que antropólogos que fizeram pesquisa de campo nesses bailes de corredor, que hoje em dia já não existem mais, pelo menos não como existiam na década de 90, viam que muito mais do que destruir o inimigo, aquilo fazia parte, na verdade, de uma grande brincadeira. Né? Por isso nós, os alemães, vamos se divertir, de uma zoação. Os jovens, na verdade, eles se sentiam estimulados naquela brincadeira violenta, porque faz parte da subcultura juvenil, né? O gosto pelo risco, pela adrenalina, né, pelo proibido, né, e há toda uma glamorização da violência que acaba se expressando tanto dessa brincadeira violenta, né, que são os bares de corredor, quanto nas letras de funk. Então muitos dos funkeiros, quando cantam que eu sou bandido e eu vou matar a polícia, na verdade eles não são bandidos, eles não vão matar a polícia. Eles estão cantando isso para aparecer, para obter visibilidade, porque eles sabem que dentro daquela subcultura
a violência é glamorizada. Então, né, quem é melhor visto dentro daquela subcultura, né, juvenil? O bandidão, né, o bandidão violento que desafia a polícia, ou aquele cara, né, nerd, filhinho de papai, filhinho da mamãe, estudioso, coxinha? Né? É claro que é o primeiro. Né? Então, muitas dessas pessoas cantam essas músicas, não porque realmente elas querem fazer isso, mas porque existe uma valorização que, inclusive, transcende aquela classe social. Tanto é que muitos jovens de classe média gostam muito de jogar Counter-Strike, jogos de computador, em que o seu objetivo é atirar e matar pessoas na rua. Né? Há, inclusive, quem culpe esses jogos pela ascensão da violência. Mas daí eu me pergunto, né, o que vem antes, o ovo ou a galinha? Esses jogos de videogame violento, eles obtêm muito sucesso porque vivemos numa sociedade violenta que glamoriza a violência, né? Ou são esses jogos ou essas músicas que tornam a sociedade violenta, né? Eu trouxe aqui outros dois funks, né? Um deles gravado pelo famoso Mr. Catra, que é considerado um dos funkeiros mais importantes do Brasil, chama Cachorro. Essa música foi censurada por supostamente fazer apologia ao crime. Nessa música, o MC, o eu lírico, na verdade, ele está dialogando com um policial corrupto e falando para o policial corrupto entregar um X9, que é o informante delator que é execrado, né, pela comunidade, porque esse X9 ele vai ser morto. Né? Então, há diversas músicas que falam, né, sobre o X9, fogo no X9. Então, descreve, né, um ritual em que o X9 ele é incendiado vivo, naqueles pneus, né, que é uma coisa horripilante, mas acontece. Né? Tanto é que os funkeiros falam, bom, mas o que precisa ser alterado? Né? A realidade, para que ela não precise mais ser representada em letras de música, ou as letras proibidas? Porque as letras proibidas não vão fazer com que as pessoas deixem de ser violentadas ou queimadas nas comunidades. Nessa letra Cachorro, né, ele fala: sujeito safado tem que apanhar, por causa dele o meu mano morreu. O plantão do trabalho ele enfraqueceu e causou muita morte, deixando infeliz da família do mano que eram raiz. Os moradores já querem pegar, até grampear no seu celular. O patrão já está preso e mandou avisar que sua sentença vamos executar, é com bala de AK. Né? Então, falando que vão matar o X9. E outras, né? Há o rap do Comando Vermelho, né? Que é a última letra que eu trouxe aqui para discutir, né? Que, né, louva a facção Comando Vermelho, né? Então, e fala sobre diversos traficantes, né? Faz referência a eles, né? Então fala, alemão tu passa mal porque o comando é vermelho. Vermelho é um bonde só de cria que só tem destruidor. O comando é o comando e quem comanda é o comando vermelho. Né? Então, é claro que a sociedade se sente provocada, quando digo sociedade, uma parte da sociedade, né? Se sente desafiada e provocada. Claro, e dá medo, né? É um tapa na cara. É um medo, você diz, puxa, isso daí representa um risco de vitimização em qualquer momento, né? Ou seja, retroalimenta a imagem que a sociedade de cima tem sobre os funkeiros. Você tem toda a razão e você usou um verbo muito feliz, retroalimentar. Eu usaria outro, reificar estereótipos. Porque a partir do momento que os funkeiros, eles mesmos, alguns deles, passam a cantar esse tipo de música, eles só reforçam o estereótipo de que o funkeiro, na verdade, é traficante, ele é bandido, ele é violento. Tanto é que muita gente, na verdade, coloca todos os funkeiros no mesmo saco e não sabe que há muita gente dentro do funk que execra esse tipo de música. Né? O próprio DJ Malboro, que é considerado o pai do funk carioca, da nacionalização do funk, ele diz que ele nunca apoiou os bares de corredor, que na época em que os bares de corredor estavam muito na moda, os chamados bares de pancadaria, ele ficou sem trabalho, ele não trabalhava. Da mesma forma como ele não gosta de tocar nos bares dele proibidões, porque ele não vê sentido nenhum em ficar incentivando esse tipo de produção. Se há diversos outros funks, né, que têm mensagens positivas, né, por que não valorizar esse tipo de funk? A partir do momento em que o poder público proíbe o funk, né, todo o funk, né, ele só está reforçando o chamado funk clandestino, o funk proibidão. Porque aquele funk, né, que é positivo, né, que tem uma mensagem construtiva, né,
ele acaba também sendo jogado para o terreno da marginalidade. Legal, aqui então nós estamos fechando o nosso segundo bloco. Nesse terceiro bloco, eu gostaria de perguntar para o Danilo algo sobre as subculturas, as teorias das subculturas dentro da criminologia, que podem dar alguma contribuição para entender um pouco do que é o funk na nossa sociedade. Avante!